à igreja em Esmirna. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 8 a 11, diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Todos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém. Oremos mais uma vez. Deus, abre o nosso coração agora quando abrimos a sua palavra, e que o Espírito Santo fale conosco e nos ajude a entendê-la e praticá-la para a glória do Senhor. Deus, também usa a minha vida e me capacite, Senhor, para entregar a sua mensagem que esta noite aos nossos corações. Que o Senhor me ajude a vencer minhas limitações e minhas fraquezas, por amor do seu nome, Jesus, é que nós oramos. Amém. Irmãos, o título da mensagem hoje é Encontrando Forças para os Momentos Difíceis. Todos nós aqui precisamos de forças, né? Porque todos nós aqui temos momentos difíceis, não é verdade? Mas, esta noite eu quero te convidar a meditar sobre algumas coisas que também são importantes, que às vezes nós não percebemos muito, mas que no final da nossa jornada, elas, se não tivermos praticado, nos farão muita falta. E para isso eu quero fazer uma pergunta, melhor, duas perguntas esta noite. Primeiro, você está preparado para ser fiel a Jesus até a morte? Hoje pela manhã, quando pedi que orassem pelas crianças na escola dominical, uma criança veio cá e orou. Eu vou tentar reproduzir as palavras dela, mas ela orou para Deus abençoar as criancinhas, para que elas possam crescer e ser fiel a Deus até a morte. E naquela hora, como eu já estava com mensagem pronta, eu falei assim, é o Senhor testificando. É o Senhor testificando. Uma criança orando pelas crianças, para que elas cresçam e sejam fiéis a Deus até a morte. Segunda pergunta, você está mesmo pronto para sustentar a sua fé, mesmo sob a ameaça de morte? Imagine aquela cena mais terrível que você possa imaginar, que você está agora naquela condição, e é claro que numa ameaça, numa situação de morte, todos nós vamos tentar preservar a nossa vida. Mas se aquela situação for uma situação em que te force a negar a Jesus para preservar a sua vida, o que você faria? Aqui, irmãos, nós vemos a história de uma igreja, Esmirna, a igreja de Esmirna. Esmirna era uma cidade. A igreja de Esmirna era uma igreja sofredora, perseguida, pobre, caluniada, aprisionada e que enfrentava a própria morte. E foi exatamente nesse tempo de tribulação que a igreja estava atravessando que Jesus exortou essa igreja para que essa igreja permanecesse fiel a Ele até a morte. E lembre, eu sempre digo aqui, exortar nesse sentido é como se fosse um encorajamento, é se colocar ao lado e dizer, vamos juntos, nós estamos na mesma jornada. É isso que Jesus fez. E é interessante que quando a gente analisa a história dessas igrejas, a gente percebe que essa igreja era uma igreja pobre numa cidade rica,
Esmirna era considerada a coroa da Ásia. Era uma cidade riquíssima, de uma arquitetura belíssima, com templos suntuosos, casas de luxo. As pessoas mais ricas daquela região iriam morar ali. Era uma cidade que tinha templos para a deusa Cibeles, Zeus, Apolo, Afrodite e Esculápio. Era também uma cidade comercial, porque ela tinha o principal porto da Ásia. Então, pessoas de várias partes do mundo iam fazer negócios na cidade de Esmirna. Então, era uma igreja pobre que estava em uma cidade rica. Essa igreja também era uma igreja que enfrentava a morte numa cidade que havia morrido, mas que havia ressurgido. Essa cidade foi criada no ano 1000 a.C., como uma colônia grega. Mas no ano 600, essa cidade foi totalmente destruída, não sobrou nada, virou cinzas praticamente. Mas no ano 200 a.C., essa cidade ressurgiu das cinzas, como a fênix, e se transformou então a coroa da Ásia, a cidade mais bela e mais rica daquela região. A igreja que estava nessa cidade também era uma igreja fiel a Cristo, em uma cidade que era mais fiel a Roma. Essa cidade de Esmirna era considerada a cidade que mais era fiel a Roma. Roma era considerada a deusa daquela região, tanto que foi a primeira cidade a erguer um templo ao imperador Tibérios, no ano 195 a.C. E é por esta razão que Jesus fala para essa igreja que está nessa cidade: ser fiel até a morte, porque se eles não adorassem o imperador, eles eram mortos. Então eles estavam numa cidade, sendo fiéis ao Senhor Jesus Cristo, em uma cidade que era extremamente fiel a Roma. Era uma igreja vitoriosa, numa cidade onde se promovia todo ano os Jogos Olímpicos ou Atléticos, em que os vencedores das suas etapas recebiam uma coroa de louros, como símbolo da superação dos seus limites e da vitória sobre os seus impossíveis. Mas foi a esta igreja que também Jesus disse assim: dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, enquanto eles celebravam a vitória e recebiam uma coroa que era temporária, que murchava e morria, Jesus está dizendo para essa igreja fiel, num contexto desse: eu vou te dar uma coroa que é imperecível, que é eterna, que é a coroa da vida. Então o que nós percebemos é que ser igreja naquela cidade era algo muito perigoso, era algo que colocava aqueles crentes sob forte ameaça de perder seus bens, perder sua liberdade e perder até a própria vida. Essa igreja, embora pobre, caluniada, perseguida, sofredora, aprisionada, essa igreja nessa cidade, se você prestou atenção, ela só recebe elogios de Jesus, enquanto que as outras 5, tirando Filadélfia, recebem reprovações, censuras de Jesus. E aqui nós vemos a igreja de Esmirna recebendo elogios por causa da sua fidelidade, que era a marca visível na vida daquela igreja. A fidelidade que deve ser um princípio na vida de todo cristão. A fidelidade nos negócios, a fidelidade nos princípios, a fidelidade na educação, a fidelidade à palavra de Deus como sendo única regra de fé e prática para a nossa vida,
a fidelidade espiritual, aquela que nós realmente colocamos toda a nossa expectativa e toda a nossa vida na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Mas aí surge uma pergunta, talvez você esteja se perguntando: pastor, como eu posso ser um crente fiel em tempos de grandes provações como esse que nós estamos vivendo? Como eu posso ser um crente fiel diante das ameaças que nós estamos sofrendo? Como podemos aprender com essa igreja de Esmirna a sermos uma igreja dedicada, comprometida, fiel realmente ao Senhor? E aí então que eu convido você a olhar para esse texto novamente, e eu quero convidá-lo a tirar para nós alguns princípios que certamente nos ajudarão a reforçar aquilo que nós já estamos lutando para manter e talvez para resgatar aquilo que um dia fez parte da nossa vida, da sua vida, mas que hoje talvez esteja enfraquecido. Então, enquanto nós estivermos meditando, peça a Deus: Senhor, atua nessa área da minha vida, Senhor, trabalhe nessa área da minha vida, Senhor, traga de volta isso que um dia ardeu e foi verdadeiro e hoje está se perdendo e eu não tenho mais isso no meu coração. Então esteja em espírito de oração, pedindo ao Senhor para que você possa extrair lições preciosas da vida dessa igreja para a sua vida, a fim de que você possa crescer na graça e no amor e na comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Então, vamos analisar aqui alguns princípios que nos ajudarão a encontrar forças para os momentos difíceis da nossa história. Veja o versículo 8. Aqui nós encontramos o primeiro princípio. Nota o que diz a Bíblia: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Qual é o princípio que nós podemos aprender aqui? Que irá nos ajudar a encontrarmos forças para os momentos mais difíceis da nossa vida? O princípio é simples: a sua visão correta de Jesus lhe dará forças para esses momentos difíceis. Nós precisamos restabelecer a visão bíblica correta, a visão que realmente a palavra de Deus nos ensina acerca de quem é Jesus. Para o mundo, Jesus é um espírito evoluído. Para outros, Jesus é um modelo. Para outros, Jesus é apenas um ser histórico. Mas e para você, quem é Jesus Cristo? Se alguém te perguntar no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, na escola, na sua faculdade, quem é Jesus Cristo? O que você dirá para essa pessoa? Ah, Jesus Cristo é um cara legal, uma pessoa fantástica, um exemplo a ser seguido, mas a palavra de Deus, o próprio Jesus está dizendo algo acerca dele aqui. Ele está dizendo assim para João: eu sou o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Então nesse versículo nós encontramos duas qualidades fundamentais para a nossa fé cristã que nós vemos na pessoa de Jesus Cristo. Nota o que ele fala: eu sou o primeiro e o último. Não existe ninguém além de mim, nem antes e nem haverá depois de mim. É isso que Jesus está dizendo. E essa expressão que Jesus usa é uma expressão muito usada no Antigo Testamento para se referir ao próprio Deus Pai. Então, quando Jesus aplica para ele aqui, Jesus está afirmando a sua igualdade de natureza a Deus. Então, Jesus é Deus. Jesus não é um cara legal. Jesus não é alguém que tem um bom exemplo a ser imitado, um modelo a ser seguido. Jesus não é uma pessoa que evoluiu na história. Jesus é o próprio Deus. A Bíblia fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é aquele que estava lá no ato da criação, ele é aquele que estava no conselho da Trindade, estabelecendo junto com Deus o Pai e o Espírito Santo todos os decretos da história que nós vemos como hoje. Jesus é Deus.
Você tem que falar isso de boca cheia. Ele é o Deus infinito, eterno, que já existia quando todas as coisas foram criadas e que continuará a existir depois de serem destruídas deste mundo. Jesus Cristo transcende o tempo, transcende o espaço, bem como toda a criação. Por isso que ele fala: eu sou o primeiro e eu sou o último. Também nós vemos aqui, irmãos, que essa verdade nos ensina que Jesus Cristo, ele é consistente nas suas promessas, ele é consistente nas suas obras. Jesus não muda de acordo com o apetite dos homens, com as imaginações humanas. Jesus, ele não é desfigurado porque alguém não gosta dele ou porque fala alguma coisa contra ele. Ele continua sendo consistente no seu poder, na sua glória, na sua majestade, na sua autoridade, na sua onipotência sobre todas as coisas. Então as pessoas, as circunstâncias e a vida vão nos decepcionar. Nós vamos passar por muitas tribulações e passamos por causa dessas coisas, mas lembre-se disso: Jesus jamais nos decepciona, porque Ele é consistente na verdade. Aliás, Ele mesmo disse: eu sou a verdade. Então quem tem Jesus tem a verdade. Quem tem Jesus não anda mais em trevas. Quem tem Jesus não está mais ignorante quanto às coisas celestiais e eternas, porque Ele disse: eu sou a verdade. Então nós vemos aqui nessa afirmação de Jesus que Ele é o último, Ele é o primeiro e último, que Ele de fato é Deus. Mas também vemos aqui no versículo 8 ainda, quando Ele fala: eu estive morto, mas tornei a viver, ou seja, está se referindo a Ele mesmo. Então ele fala o seguinte: aqui nós temos um mistério. Como pode aquele que sempre vive, que transcende o tempo, o espaço e a história, como pode esse morrer? O apóstolo Paulo, ou melhor, o apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 18, responde isso quando ele fala assim: Cristo foi condenado à morte na carne, mas vivificado no Espírito. Jesus se entregou na carne, Jesus morreu por nós naquela cruz, mas Ele ressuscitou pelo poder de Deus. Ele morreu em sua humanidade encarnada como sacrifício perfeito para o pecado, mas Ele voltou à vida pelo poder de Deus através da ressurreição, e Ele vive hoje eternamente para sempre. Amém. Então nós vemos que, de acordo com a palavra de Deus, com o poder de uma vida indestrutível, Jesus é Deus e Ele habita entre a sua igreja. Ele habita no meio do seu povo. Ele habita no coração daquele que um dia se rendeu a Ele e o confessou como sendo o seu único Deus, seu único Salvador. Foi o próprio Jesus quem disse para Marta no dia do velório do seu irmão Lázaro, quando ele falou assim: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim viverá, mesmo que ele morre, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Ou seja, Jesus está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, ponto. Ou seja, eu é que dou a vida, eu é que ressuscito mortos, eu que tenho autoridade sobre a morte. Mas ele também está dizendo: aquele que crê em mim, mesmo que venha a morrer, ele não morrerá eternamente, porque esta morte que ainda um dia nós haveremos de passar por ela por causa da nossa finitude física, ela nada mais é do que o tempo de entrada para a eternidade com Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, Jesus transcende as questões temporais. Ele sofreu a mais injusta e grave perseguição que alguém já sofreu em toda a história, conforme o autor de Hebreus nos relata no capítulo 2 e no capítulo 12. Ele conhece a sua dor, Ele conhece o seu sofrimento, Ele conhece o que você está enfrentando, Ele sabe das coisas difíceis que você tem passado. Aquele que morreu e ressuscitou, que venceu a morte, Ele está ao seu lado todos os dias, porque
foi Ele mesmo quem se autoproclamou como Deus presente. Eu sou Emanuel, eu sou aquele que está convosco todos os dias. Não temas, porque eu não vou te abandonar. Então, o primeiro princípio que nós precisamos resgatar para a nossa vida é reforçar quem é a pessoa de Jesus Cristo para nós. Ele é o autor da vida, Ele tem autoridade sobre a morte, e antes dele não houve, e depois dele não haverá, porque Ele é eterno, mas apesar da glória que Ele tem, Ele está aqui entre nós. Então, a vida de Jesus deve ser a nossa vida, a glória de Jesus deve ser a nossa glória, a vitória de Jesus deve ser também a nossa vitória, e tudo isso deve servir, irmãos, de encorajamento para todos nós, continuarmos firmes e leais a Ele nos dias maus, mesmo diante das perseguições que poderão vir, mesmo diante da morte, nós temos que dizer: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Guarde isso no seu coração. Se você quer vencer os momentos difíceis da sua vida, reforce no seu coração quem é Jesus Cristo para você. É o que a igreja de Esmirna foi lembrada a fazer. Jesus está dizendo para a igreja: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Mas há um segundo princípio que nós encontramos aqui no versículo 9. Olha o que diz o versículo 9. Versículo 9 diz assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. O que nós vemos aqui como princípio? O segundo princípio para que você possa encontrar forças e vencer os momentos difíceis da sua vida se chama compromisso. Compromisso. Então, nota o que Jesus está dizendo para aquela igreja perseguida, sofredora, pobre, aprisionada, sofrendo calúnias de todo tipo. Jesus está dizendo assim: olha, vocês, apesar de estarem passando por tudo isso, eu sei de tudo que vocês estão passando e vocês podem contar comigo todos os dias, mas para isso você tem que ter um compromisso comigo. Muitos aqui são casados porque decidiram, diante de Deus e de várias testemunhas, assumirem um compromisso com o seu cônjuge. Muitos aqui são membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, passaram por uma orientação, conheceram as nossas doutrinas, as nossas convicções e como que nós funcionamos como Igreja Presbiteriana e decidiram assumir um compromisso com essa igreja. Mas o que deve ser mais importante em nosso coração é que, uma vez que nós conhecemos quem é Jesus e sabemos o que Ele fez por nós, então nós devemos ter um compromisso inabalável com esse Jesus Cristo. Inabalável com Jesus Cristo. E quando nós temos um compromisso assim com Jesus, então Ele nos dá forças para suportarmos a tribulação. Nota o que Ele fala no versículo 9: conheço a tua tribulação. O Senhor conhece cada detalhe da sua igreja, o Senhor conhece cada detalhe da sua vida, o Senhor conhece cada detalhe da sua história, assim como Ele sabia da tribulação daquela igreja, e a palavra tribulação aqui quer dizer pressão, sufocamento, aperto. Ele também conhece a sua tribulação. Assim como Ele sabia e via que aqueles irmãos estavam passando por essa tribulação, por causa de sua fidelidade a Ele, Jesus também sabe quando você passa por tribulação no seu casamento, na sua família, no seu emprego, na sua escola, na sua faculdade, entre os seus amigos, por causa de sua fidelidade a Cristo. Mas Ele não vai te abandonar, assim como Ele nunca abandonou. Então a igreja que estava debaixo de um rolo compressor, os acontecimentos e as circunstâncias estavam pressionando os crentes da igreja em Esmirna a abandonar a fé, a se desviarem dos seus caminhos santos,
e seguirem o caminho da facilidade que esse mundo mostra de vez em quando, e muitos caem nessa mentira. Então a igreja, ela precisava se voltar para o Senhor e reafirmar o seu compromisso. Da mesma forma, os crentes precisam fazer isso mais do que nunca, porque os crentes lá estavam sendo atacados e estavam sendo mortos, porque eles não adoravam o imperador como era obrigado em Roma, mas eles adoravam a Deus. E para vocês terem uma ideia, isso era tão forte que num só dia 1.000 cristãos foram jogados, ou melhor, 1.200 cristãos foram jogados do alto do Monte Pagos, porque se recusaram a adorar o imperador como seu Deus. E se isso não bastasse, uma vez que esses 1.200 não se curvaram a esse tipo de idolatria, não renunciando à sua fé, pegaram mais 800. E um de cada vez foi sendo lançado sobre o monte, do alto daquele monte, para tentar convencer aqueles que estavam na fila: sua hora está chegando. E aí, você vai adorar ou você não vai adorar? De modo que a tribulação que aqueles irmãos estavam passando, irmãos, nós não temos ideia do que era o que estavam passando. Nós podemos inferir algumas coisas à luz do texto bíblico, mas nós não podemos dizer: eu sei o que eles passaram. Não, nós não sabemos. Então, meus queridos irmãos, como entender o amor de Deus no meio da perseguição? Como entender o amor de Deus quando Ele dá o seu próprio Filho para morrer na cruz, uma morte horrível, uma vergonha daquela, por amor a nós? Isso nos leva a pensar que quando Deus firmou uma aliança com o seu povo, Deus assumiu um compromisso com o seu povo. E nós também precisamos resgatar isso na nossa vida. O meu compromisso deve ser com Deus. O meu culto tem que vir em primeiro lugar, porque é para Deus, porque eu tenho compromisso com Deus. A não ser que alguém esteja de plantão, trabalhando em algum emprego, que é necessário se ausentar desse momento. Mas eu fico por entender, às vezes, pessoas que têm esse momento oportuno e falam assim: hoje eu não vou não, porque eu tenho um compromisso. Compromisso com quem, meu Pai do céu? Se não for com Deus, que Deus é esse que é mais importante do que o Deus eterno e glorioso? Como renunciar tão facilmente a essa santa convocação para adorar a Deus? E olha que nós não estamos em tempo de perseguição. Então, quando nós temos um compromisso com o Senhor, nós adquirimos forças para suportar a tribulação. Quando nós temos um compromisso com o Senhor, nós passamos a depender de Deus. Veja ainda o versículo 9. Ele continua dizendo: conheça a tua tribulação, a tua pobreza. Pobreza. Antes de qualquer coisa, é bom lembrarmos que pobreza não é uma maldição. O próprio Jesus disse: bem-aventurados são os pobres. Está escrito. E aqui então nós entendemos que o seguinte: o tipo de pobreza que esses irmãos estavam passando aqui era um tipo de pobreza extrema, que é bem representada por um mendigo assentado à beira da estrada, assim, meio de cócaras, para pedir esmolas. Era assim a situação da igreja. E por que aquela igreja era pobre? Porque muitos crentes daquela igreja vieram de classes pobres, eram pessoas que eram escravas, e outras pessoas que até tinham relativo quantidade de bens, fazia parte, mas no geral era uma igreja pobre. Mas essa igreja se tornou ainda mais pobre, porque uma vez que essa igreja se recusou a adorar o imperador como Deus, os seus bens foram confiscados, suas casas foram tomadas, seus negócios foram fechados, porque eles se recusaram a adorar o imperador e ficaram fiéis ao Senhor, porque eles tinham um compromisso com Deus. Por isso eles foram ficando mais pobres. E os que eram comerciantes também ficaram pobres, porque se recusaram a entrar no esquema, nas propinas, nas negociações ilícitas.
E por conta disso eles eram tirados então daquela câmara de comércio que existia lá em Esmirna. Então eles não podiam mais comprar o produto com desconto que os outros compravam, porque eles não queriam entrar no esquema, então eles tinham que comprar mais caro, e assim eles foram ficando pobres. Jesus fala assim para essa igreja: eu conheço a pobreza de vocês, e eu sei por que vocês estão pobres assim, nessa extrema pobreza. Você está disposto a enfrentar isso por causa de Jesus? Mas quando nós temos compromisso com Deus, nós também temos condições de enfrentar as mentiras que são ditas contra nós. Veja que com a intenção de destruir a fé cristã, alguns que se diziam judeus, e Jesus fala, mas não são, eles levantaram calúnias e acusações contra os cristãos daquela época na cidade de Esmirna. A primeira calúnia foi que eles chamavam os cristãos de canibais, porque eles celebravam a ceia, o pão representa o corpo e o vinho representa o sangue. Eles falavam, está vendo? Eles comem carne humana e eles bebem sangue, eles são canibais. Dorme com um barulho desse. Imagina a gente estar aqui, aí na hora que eu estou, esse é o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, alguém grita lá, canibal! Mas também eles foram acusados de imoralidade, porque era costume, até hoje no Oriente, eles se cumprimentarem com um beijo no rosto, um beijo simples, rápido, que era uma forma afetuosa de se cumprimentar, e isso vinha desde o Antigo Testamento, e no Novo Testamento nós vimos, então eles diziam assim, elas são imorais, são efeminados. Também eles eram acusados de destruidores de famílias, porque infelizmente nem todos da família se rendiam ao Senhor Jesus Cristo. Então aqueles que se rendiam ao Senhor Jesus Cristo eram expulsos da família, e ali casamentos eram desfeitos, filhos eram tirados dos seus pais, eram acusados de destruidores de famílias. Também eram acusados de ateus, porque eles não adoravam a Zeus, Apolo, Afrodite, a Esclépio e a Cibele, mas eles adoravam apenas o Deus único. Então eles eram tidos como ateus, porque se eles não adoravam esses deuses, então eles eram ateus do ponto de vista deles. E também eram acusados de serem elitistas, porque eles diziam que tinham que adorar apenas um Deus, e eram chamados de antissociais, porque não se misturavam com as outras religiões. Eram também acusados de rebelião política, se recusaram a oferecer os sacrifícios exigidos para o imperador Domiciano, que era o imperador que estava levantando uma forte perseguição contra os cristãos nessa época. Então esses judeus que rejeitavam Jesus e odiavam a sua mensagem, eles levantaram essas calúnias, e Jesus fala assim, eles se dizem judeus, mas não são, na verdade eles são o quê? Sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. E o que quer dizer essa expressão? Quer dizer o seguinte, que eles estão a serviço de Satanás, destilando seu veneno contra a igreja com palavras hostis, blasfêmias, maldades e intensa gravidade. Nós vivemos dias assim, quando aqueles se levantam para perseguir a igreja, e para isso nós precisamos compromisso. E quando nós também estamos compromissados com Jesus, nós encontramos forças para suportar a injustiça. Por causa da fé daqueles cristãos, eles eram lançados nas prisões, e as prisões romanas eram as piores do mundo, porque lá não tinha assistência médica, não tinha comida, não tinha água, não tinha iluminação, não tinha banho de sol. Eles eram jogados lá entre ratos e outro tipo de animais e insetos, e eram esquecidos. Muitos morriam naquelas prisões. Então era uma injustiça que cometiam contra aqueles cristãos, mas por causa do compromisso que eles tinham com Jesus, eles suportaram tudo isso. Meus irmãos, Satanás tem ódio da igreja de Jesus. Ele tenta de todas as formas destruí-la. E hoje, é claro, ele mudou a sua estratégia.
Ele já não vem mais com um exército marchando, furioso, espumando, com sangue nos olhos para te perseguir. Não, ele já sabe que agora essas coisas não funcionam muito bem. Então ele, de forma sutil, ele vem trabalhando, tirando uma coisinha aqui, acrescentando outra, disseminando uma certa palavra, uma certa ideia, uma certa filosofia, ideologia. E aí ele vai vendo que tais pessoas vão se deixando levar pelas suas propostas, e não demora muito, tais pessoas estão andando nos caminhos que só conduzem à morte e não à vida. Porventura, não é isso que nós estamos vendo atualmente? E aí, a gente tem que sempre pensar, irmãos, que uma das estratégias de Satanás é tirar do nosso coração o temor a Deus. O temor a Deus. E sabe como ele faz isso? É quando nós pecamos, não nos arrependemos do nosso pecado, aí aparentemente não acontece nada, aí ele sopra no nosso ouvido dizendo: está vendo? Você foi feliz, você curtiu, você se alegrou, satisfez a sua carne e não aconteceu nada. E o que a palavra de Deus diz? Um abismo chama outro abismo. E eu chamo isso de iscas. Na minha infância, a gente ia para o mato e a gente armava arapucas para pegar passarinhos. E a gente armava a arapuca mais ou menos uma distância assim, e ia colocando umas coisinhas aqui. E ficávamos escondidos. Aí quando comia o primeiro, comeu o primeiro, comeu o segundo, comeu o terceiro, já está no 10º, só mais um ele entra na arapuca. É isso que Satanás faz, irmãos. Põe uma coisinha aqui, está gostoso, não está? Está ótimo, viu? Não aconteceu nada. Aí ele põe mais outra, que delícia, essa aqui também dá, viu? E não aconteceu nada. E assim vai, quando chega lá na frente, a pessoa está aprisionada, presa, escravizada, lançada na prisão, nas masmorras do pecado, onde ali ele morre espiritualmente e abandona os caminhos do Senhor. E o pior é que tais pessoas ainda saem colocando a culpa em todo mundo, né? Aquela igreja que não presta, aquele pastor que não presta, aquele fulano que me entristeceu. Deus tem tudo preparado para cada um. Um dia todos nós vamos estar diante do tribunal de Deus. E ali não teremos advogado a não ser Jesus Cristo, o justo. Irmãos, em terceiro e último lugar, nós vimos que o primeiro princípio que nos ajuda a encontrarmos forças nos momentos difíceis é termos a visão correta acerca de quem é Jesus. O segundo princípio é termos um compromisso sério com o Senhor Jesus Cristo, uma aliança que nós firmamos com o Senhor. Mas em terceiro lugar, o terceiro princípio que nos ajuda a encontrarmos forças nos momentos difíceis da nossa vida é a nossa fidelidade a Jesus Cristo. É a nossa fidelidade a Jesus Cristo. Fidelidade nas perseguições, fidelidade nas lutas, fidelidade em todas as circunstâncias. Veja o versículo 10, diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Jesus está falando para nós hoje, não é isso? Não temas as coisas que vocês têm que sofrer, porque nós vamos sofrer coisas que estão por vir por aí. E ele fala assim: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, para ver se de fato vocês são fiéis a mim, para ver se de fato vocês vão me negar ou se vocês irão me confessar diante dos homens. E tereis tribulação de 10 dias, e aqui, é claro, não é um tempo exato, 10 dias, mas 10 aqui está se referindo a um tempo perfeito, algo que vai começar e que vai terminar dentro do decreto perfeito de Deus. E aí Jesus continua: mas você nesta situação, qual é o seu papel? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu acredito que nenhum de nós aqui cairá na besteira de trocar a coroa da vida por uma coroa de louros.
Porque a coroa de louros, o que é? É a preservação da nossa vida diante da ameaça da morte, por causa da nossa fidelidade a Deus. Para preservar a minha vida, então eu vou negar a minha fé, eu vou abrir mão dos meus princípios, eu vou seguir o fluxo, eu vou seguir a multidão, pelo menos eu preservei a minha vida. Ótimo, você recebeu a coroa de louros, que daqui a um tempo ela vai deixar de ser verde, daqui a um tempo ela vai perder a sua seiva, daqui a um tempo ela vai se secar, daqui a um tempo ela vai evaporar. Mas se nós recebermos a coroa da vida, incorruptível, eterna, maravilhosa, infinita, essa jamais terá fim. Mas para receber essa coroa incorruptível, a coroa da vida, nós vamos ter que sofrer muitas coisas. E diante da morte nós vamos ter que dizer, como disse Policarpo: eu sou do Senhor e Ele é meu, eu o servi durante toda a minha vida e Ele nunca me abandonou, porque agora eu irei abandonar o meu Deus? Policarpo e muitos outros receberam a coroa da vida. Naquele filme que conta a história do apóstolo Paulo, eu sei que é uma ficção, eu sei que é algo que talvez os autores tiveram todo o cuidado de trazer a perfeição da verdade, mas a última cena é real, quando Paulo está ali com a sua cabeça no tronco e o seu executor com o seu machado nas mãos, e Paulo está ali com a cabeça para ser decepada, cortada, mas ele mesmo que disse: eu estou pronto agora para receber a coroa da vida. Mas só recebe essa coroa quem passa pela morte. Então você vai ter que decidir. Se você for fiel a Jesus até a morte, coroa da vida, incorruptível, eterna, maravilhosa. Mas se você negar Jesus, coroa de louros, que vai durar alguns dias e logo vai secar, evaporar e vai se perder. Eu quero a coroa da vida. E você? Os crentes de Esmina sofreram todo tipo de perseguição e muitos foram mortos, mas eles não se corromperam, eles não se deixaram levar pelas coisas desta vida, eles não negaram a Jesus, eles permaneceram fiéis ao Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 12, ele diz assim, que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Será perseguido, presta atenção nisso. Não é que talvez vai ser perseguido, ou quem sabe, você não vai ser. Não, ele está dizendo assim: todo aquele que viver piedosamente em Cristo, fiel a Cristo, comprometido com Cristo, aliançado com Cristo, vai ser perseguido, porque se não for, então tem alguma coisa errada. Porque o próprio Paulo disse em Filipenses 1:29, a vós foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Sofrer por Ele. Eu tenho certeza que qualquer mãe aqui, eu vou falar mãe porque depois eu explico isso, se vê um de seus filhos correndo um perigo, ou se um leão estiver vindo em direção ao seu filho, ou um jacaré, se tiver a mãe e o pai, eu me coloco no meio, eu acredito que a mãe é a primeira a tomar o passo para proteger, salvo algumas exceções. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu quero dizer que quando nós nos aliançamos com Jesus e nos colocamos diante dos perigos da vida, o nosso Jesus, Ele é o primeiro a pular à nossa frente para nos proteger e para nos livrar do perigo e também da morte. E foi o que Ele fez quando Ele espontaneamente entregou a sua vida na cruz por nós. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, o nosso destino era o inferno,
mas Jesus Cristo pulou na frente e falou assim: espera aí, eu vou te salvar da morte e do inferno, conte comigo. Então nós precisamos também ser fiéis a esse Jesus até a morte, porque nós fomos chamados a sermos fiéis até as últimas consequências, mesmo num contexto de hostilidade e perseguição. Aqueles irmãos estavam prontos a morrer por causa da sua fidelidade em Cristo Jesus. E foi Jesus que disse para eles: olha, ser fiel até a morte. E qual era a recompensa de Jesus para eles? Dar-te-ei a coroa da vida. O que Jesus espera de cada um de nós? É a mesma coisa. Jesus espera que sejamos fiéis a Ele. Fidelidade no testemunho, fidelidade na fé, fidelidade nos negócios, fidelidade em casa, na família e também com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, não venda o seu Senhor por nenhum dinheiro, assim como Judas vendeu Jesus. Não troque o seu Senhor por um prato de lentilhas, assim como Esaú trocou o direito à primogenitura. Não troque o seu Senhor ou a sua consciência por uma barra de ouro, como Acã trocou no dia que invadiram Jericó. Ser fiel a Jesus, ainda que isso lhe custe a sua própria vida, lhe custe o seu namoro, lhe custe o seu emprego, o seu sucesso, o seu casamento, a sua vida. Ser fiel até a morte, porque você vai receber uma coroa incorruptível. Agora, se você se contentar com a coroa de louros, Jesus diz que aqueles que são perseguidos por amor a Ele são bem-aventurados. Os que forem fiéis no pouco, Jesus disse, também serão colocados sobre o muito. Ele disse: bom está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. E qual é esse mundo, esse monte, que Jesus está dizendo que irá colocar aqueles que forem fiéis? Final do versículo 10, a coroa da vida. Irmãos, eu quero concluir aqui chamando a sua atenção para algumas aplicações. Em primeiro lugar, Jesus conhece quem somos e tudo o que acontece conosco. Você dá glória a Deus por isso? Jesus conhece quem você é e tudo o que acontece com você. Jesus conhece suas aflições, porque Ele anda no meio dos candeeiros, como diz aqui Apocalipse capítulo 1, a sua presença é poderosa e a presença de Jesus nos afasta do perigo. Que bom ter alguém sempre perto para poder compartilhar as nossas necessidades e poder confiar naquele que pode nos socorrer. A segunda aplicação é: Jesus permite o sofrimento com o propósito para lhe provar, para lhe aperfeiçoar e não para te destruir. Às vezes a gente pensa assim, somos tentados a pensar: eu acho que Deus está querendo me matar, porque é problema de manhã, no almoço, à tarde, é aflição, angústia, perseguição, é tanta coisa. Oh Deus, ajuda aí, Mas Deus não quer te destruir, Deus quer te aperfeiçoar, e o sofrimento é uma preparação para coisas melhores e maiores que estão por vir. Então, a intenção do inimigo é de destruir a nossa fé, mas o propósito de Jesus é de nos aperfeiçoar. Foi Davi quem disse no Salmo 119, versículo 71, as seguintes palavras: foi-me bom passar pela aflição para aprender os teus decretos. Guarde isso no seu coração. Terceira aplicação é: Jesus controla tudo o que sobrevém à sua vida. Veja, nós nos queixamos que às vezes vem uma tempestade tão forte que nós ficamos à deriva, é verdade. Mas você já parou para pensar que essa tempestade passa? Se ela passa, é porque Jesus colocou um limite. E Ele colocou essa tempestade de acordo com a condição que você tem. Ele sabe o que você pode suportar, então Ele manda na medida certa. Então o que você está passando está sob o controle de Jesus. Nenhum sofrimento pode nos atingir, exceto com a
expressa permissão do Senhor, porque o diabo só pode ir até onde Deus o permite ir, e quem está de fato no controle da sua vida é o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, o nosso Jesus, o nosso Salvador. Por isso, não tenha medo. E por fim, Jesus já passou vitoriosamente pelo caminho estreito do sofrimento que nos atinge, por isso Ele pode nos fortalecer. Jesus sim pode dizer para nós: eu sei o que você está passando, porque Ele passou por tudo isso por nós. Ele também enfrentou tribulação, Ele foi homem de dores, Ele sabe o que é padecer, Ele foi pressionado também pelo inferno. O diabo tentou desviá-lo da sua missão, Satanás tentou fazer com que Jesus negasse a sua própria santidade, mas Jesus venceu. Ele também suportou a pobreza, porque a Bíblia diz que ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Ele também foi caluniado, chamaram-no de beberrão, de impostor, de blasfemo e também de possesso. Ele foi preso, açoitado, cuspido, pregado na cruz. Ele passou pelo vale escuro da própria morte. Ele entrou nas entranhas da morte e a venceu com autoridade no dia da sua ressurreição. Agora, igreja, nós precisamos então trazer isso para o nosso contexto e aceitar o que Jesus está dizendo para nós: não temas as coisas que tens de sofrer, porque esse Jesus está dizendo: eu estou convosco, eu vou me colocar à sua frente para te proteger, e se você for fiel até a morte, eu vou te recompensar, porque Ele tem poder para nos consolar, Ele tem poder para nos animar, para nos colocar de pé quando caímos, Ele tem poder para nos fortificar quando estivermos fracos, Ele tem poder para nos socorrer, porque Ele trilhou o caminho do sofrimento, da morte, e Ele venceu, porque Ele é eterno, Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é o alfa, Ele é o ômega, aquele que nunca muda e que sempre está conosco todos os dias, em qualquer circunstância. Ele é o vitorioso que está sentado no trono neste momento, governando toda a história e intercedendo por nós, porque Ele venceu a morte, Ele venceu Satanás e sua legião, Ele derrotou o inferno e Ele garantiu um lugar na presença de Deus para todos aqueles que forem fiéis até a morte, porque Ele também é galardoador, Ele sabe premiar, recompensar, Ele promete essa coroa de vida, essa coroa de vitória para os fiéis, uma vitória completa, uma vitória inquestionável, incomparável, uma vitória que nós não temos como imaginar. É assim que nós encontramos forças para os momentos difíceis da nossa vida. Portanto, restabeleça na sua vida, se porventura foi desfeita, a imagem perfeita de quem é Jesus para você. Quem é Jesus para você? Reafirme o seu compromisso com Jesus e não troque Jesus e nem as coisas de Jesus, nem a palavra de Jesus, nem nada que se refere a Jesus Cristo por outro compromisso, porque o cristão tem em primeiro lugar um compromisso com Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Se você não tem sido fiel ao Senhor nas mínimas coisas, dificilmente você será fiel ao Senhor diante das grandes coisas. Por isso, se porventura está te faltando fidelidade ao Senhor, peça a Deus: Senhor, eu quero ser fiel e fiel até a morte. Como disse Martinho Lutero no hino Castelo Forte: mesmo que me abandone os pais, irmãos, filhos, mas eu não vou te abandonar, e eu sei que o Senhor não me abandona. Podemos dizer amém, irmãos? Amém. Vamos orar então? Pense um pouco sobre isso tudo aqui.
Coloque sua vida diante de Deus nesse momento. Tente recordar os pontos que você ouviu aqui. A visão perfeita de quem é Jesus, compromisso com Jesus e fidelidade a Jesus. E se Deus falou ao seu coração e é isso que você quer para a sua vida, fique em pé onde você está, eu quero orar por você. E após a oração nós vamos estar encerrando aqui esse encontro. Alguém? Amém? Mais alguém? Se Deus falou ao seu coração e você quer ser cada vez mais uma pessoa fiel, comprometida com o Senhor, fique em pé onde você está. Nós vamos orar por você. Amém. Amém. Senhor, Tu sondas e conheces os nossos corações. Sabe, Senhor, tudo o que acontece em nossas vidas e tudo o que se passa em nossa mente e tudo aquilo que está em nosso coração. Pai, em nome de Jesus, eu oro nesse momento pedindo ao Senhor que nos ajude a sermos fiéis a Ti, a termos um compromisso com o Senhor e a termos Jesus como sendo o nosso Deus, o nosso Redentor. Pai, esteja com aqueles que um dia experimentaram essas coisas, mas que hoje estão distantes da Sua presença. Esteja, Senhor, com aqueles que mesmo estando dentro do templo, muitas vezes estão distante do Senhor. Que o Senhor aqueça os seus corações, que o Senhor fortifique a sua igreja e nos ajude, Senhor, a permanecermos sempre na Sua presença. Visita, Senhor, cada um aqui, cada um que está nos assistindo e trate, Senhor, conforme a Sua vontade, o Seu querer, com cada um de nós. Mas não nos deixe, Senhor, nos afastar da Sua presença e cair, Senhor, em tentação. Nós pedimos isso e oramos em favor desses que se puseram de pé, rogando ao Senhor que os ajude a aplicar esses princípios na vida deles, para que eles possam continuarem firmes na fé e sempre abundantes na obra do Senhor. Leva-nos em paz, Senhor, e conceda-nos uma semana abençoada na Sua presença. Em nome de Jesus oramos. Amém.